Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27, a partir de agora juntos, você aí, nós aqui nos estúdios da TV que mais cresce no estado de Mato Grosso, para começar mais uma semana juntos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro do ano de 2025. E eu espero que o seu dia tenha sido ótimo, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Olha, daqui a pouco já vou trazer o balanço policial para você e eu já posso te adiantar que o final de semana foi terrível. Muitas mortes, muitas mortes. Eu falava sobre isso hoje no programa Microfone Aberto, na Massa FM, eu fiquei assim, escandalizado com o número de mortes que aconteceram nesse final de semana, cada coisa absurda. Olha, e a violência contra a mulher? Nesse momento tem 2 mulheres internadas dentro de uma unidade hospitalar, correndo o risco de perder a vida. Por quê? Porque foram duramente agredidas pelos seus companheiros, pelos seus maridos. Aí eu estou falando de 2 possíveis crimes de feminicídio que podem contabilizar ainda maiores números por conta da gravidade da situação de saúde delas. Foram esfaqueadas, espancadas, negócio assustador nesse final de semana. E o que dizer também das blitz que aconteceram com relação à Operação Lei Seca aqui em Cuiabá. Vários motoristas presos, bêbados, dirigindo aqui na capital do estado de Mato Grosso. Então isso é grave, é muito sério o que está acontecendo. Ah, Agnello, mas não tem como, isso daí acontece em todos os lugares. Sim, acontece. O problema é que aqui em Mato Grosso, os números da violência, eles vêm crescendo assustadoramente, acima da média daquilo que nós podemos imaginar. Então é uma situação que parece que não tem mais controle. Por isso, vem comigo, Mato Grosso, acompanhe agora o balanço policial que eu vou trazer para você e assim você vai ter um vislumbre do que aconteceu neste final de semana em todo o estado de Mato Grosso. Vem comigo no balanço policial. Um homem de 69 anos morreu após cair sobre uma mesa de sinuca em um bar, na manhã do último domingo, em Tangará da Serra, a 239 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Antônio Zeri de Carvalho. Segundo a polícia militar, ele teria sofrido um mal súbito enquanto estava no estabelecimento. O proprietário do local acionou o socorro por volta das 11 horas, mas quando a equipe médica chegou, o idoso já não apresentava sinais vitais. Populares relataram que, 2 dias antes, Antônio havia se envolvido em um acidente de moto. No entanto, ainda não há confirmação se a morte tem relação com o ocorrido. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e deve passar por exames de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil. Um motociclista de 27 anos morreu na madrugada deste sábado, dia 4, após um grave acidente envolvendo 3 veículos no anel viário Conrado Salles Brito, nas proximidades do bairro Lúcia Maggi, em Rondonópolis. Outras 2 pessoas ficaram feridas. A vítima fatal foi identificada como Vitor Souza Silva. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma moto Honda CG quando, por motivos ainda não esclarecidos, reduziu a velocidade. Nesse momento, foi atingido na traseira por outra motocicleta, uma Yamaha YBR, conduzida por um homem de 40 anos. Com o impacto, Vitor foi arremessado ao centro da pista. Pouco tempo depois, um automóvel HB20, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu desviar da vítima e da moto e acabou atropelando ambos, capotando em seguida. Imagens do sistema de monitoramento Vigia Mais ajudaram a Polícia Civil e a perícia oficial a entenderem a dinâmica do acidente. Equipes do SAMU estiveram no local e constataram a morte do motociclista. O condutor da YBR foi socorrido e levado ao hospital regional. Já o motorista do carro, de 31 anos, também recebeu atendimento médico e foi encaminhado a uma unidade de saúde particular. O teste do bafômetro feito no condutor do HB20 deu negativo para consumo de álcool.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Um homem de 37 anos morreu após perder o controle do carro e bater violentamente contra uma árvore, na tarde desta sexta-feira, dia 3, em Cuiabá. A vítima foi identificada como Isaac Barbosa Gomes. O acidente aconteceu por volta das 4 da tarde, na Avenida das Torres, nas proximidades do bairro Tijucal. De acordo com as informações apuradas no local, Isaac conduzia um Gol quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da direção. O veículo capotou e, em seguida, colidiu com uma árvore. O motorista morreu ainda no local, preso às ferragens. Um passageiro que estava com ele foi arremessado para fora do carro. Apesar da gravidade, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames de necropsia. A Delegacia de Delitos de Trânsito vai apurar as causas do acidente. Um homem de 44 anos foi esfaqueado na região do pescoço, abdômen e tórax pelo ex-namorado de sua companheira, de 38 anos. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, no residencial Cochipó, em Cuiabá. Segundo a polícia, a mulher estava em casa com o namorado quando foi ao banheiro. Ao sair, encontrou o ex-companheiro dentro da residência, armado com uma faca, desferindo golpes contra o atual companheiro. A vítima conseguiu reagir durante a luta corporal e, mesmo ferida, atingiu o agressor com uma facada no braço, o que interrompeu o ataque. A polícia militar foi acionada pela equipe médica após os dois homens darem entrada com ferimentos de faca no Hospital Municipal de Cuiabá. Eles foram socorridos e encaminhados para a unidade de pronto atendimento. Conforme o boletim médico, o homem de 44 anos permanece em estado grave e corre risco de morte, devido às múltiplas perfurações. O suspeito, de 38 anos, está em observação e sob custódia da Polícia Militar. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil. 4 pessoas sofreram queimaduras de 1º grau após a explosão de uma churrasqueira a gás em uma residência na Avenida Dom Sebastião, na noite deste domingo. A explosão também iniciou um incêndio no local. O Corpo de Bombeiros Militar e uma equipe do SAMU foram acionados por volta das 21 horas, com informações iniciais de uma possível explosão de botijão de gás com vítimas. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que a explosão havia partido da churrasqueira a gás, e não de um botijão de GLP, como se supunha. Com a rápida intervenção da guarnição, que usou água transportada, mangueiras e esguicho, as chamas foram controladas e extintas em poucos minutos, evitando danos maiores. As 4 vítimas, que já haviam sido removidas do local por terceiros e encaminhadas à unidade de pronto atendimento, UPA, antes da chegada dos bombeiros, tiveram apenas queimaduras de 1º grau. O estado de saúde delas não foi detalhado. Uma motorista, de 49 anos, saiu ilesa depois de perder o controle do veículo Volvo que dirigia e cair em um buraco das obras da Avenida Milton Figueiredo, em Cuiabá, na noite de domingo, 5. O acidente aconteceu durante a chuva que atingiu a capital. De acordo com informações, a condutora estava indo buscar a filha quando o carro derrapou na rotatória. Com isso, ela perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e caiu dentro do buraco. Apesar do susto, ela não ficou ferida e nenhum outro carro foi atingido. Obrigado pelas informações. Esse é um resumete que eu trouxe para você, que a produção preparou para mostrar exatamente o nível de violência hoje no estado de Mato Grosso. E você pode observar em vários lugares, em várias cidades. Mas, sobretudo aqui, o que está acontecendo na Baixada Cuiabana é um negócio que realmente precisa ser discutido, tá bom? Bem, daqui a pouco eu vou trazer o tempo e a temperatura, você vai saber da previsão do tempo para esta próxima terça-feira, dia 7, amanhã de outubro. Mas antes disso, eu quero só chamar a atenção. Eu não sei se é possível você recuperar essas imagens aí para mim, o Joãozinho, Carlos, desse caso envolvendo esta mulher, esta vítima que nós falamos agora aí, que foi ferida, internada por conta de um ataque do seu ex-companheiro dentro da sua própria casa. Então, nós temos hoje inúmeros casos acontecendo. Eu volto a dizer que a subnotificação hoje envolvendo os crimes de violência contra a mulher são absurdos, são enormes. E eles estão acontecendo a todo momento. Neste final de semana,
eu tomei conhecimento de alguns casos que aconteceram na semana passada, de mulheres que foram agredidas e que eu as incentivei, através das pessoas que me trouxeram a informação, a denunciar. Eu espero que isso tenha acontecido. São mulheres que dependem dos seus esposos, dos seus companheiros e que já vêm sofrendo. E eu disse, gente, nós temos que denunciar isso daí. Nós temos que incentivar essas mulheres a denunciar esses maridos. Porque senão elas vão continuar apanhando, senão elas vão continuar sendo maltratadas. Isso tem que ter um basta. Não é justo isso daí, né? E assim, nós vamos, obviamente, tentando movimentar e despertar esse sentimento em mulheres, em mães, enfim, de pessoas que estão sendo agredidas aqui no estado do Mato Grosso. Chega, ninguém aguenta mais. Os números são assustadores. Os números não são bons. Você conseguiu essa imagem? Não tem, né, Joãozinho? Você consegue? Está aí no balanço policial, né? Não sei se vocês conseguiram. Hã? Não, foi agora aí, não tem? Essa é que aconteceu aí no residencial Cochipó. Aí, essas imagens aí. Então, isso é apenas uma ideia do que você está vendo acontecer aqui no estado de Mato Grosso, tá? Bem, olha, daqui a pouco nós estamos, inclusive, eu estou aguardando aqui a vinda do deputado Wilson Santos, do PSD, aqui no programa hoje, para nós falarmos sobre a situação do contorno leste aqui no estado de Mato Grosso. Tá no ponto? Tem essa imagem aí? Coloca a imagem para mim, olha essa imagem aqui. Pode encher a tela para mim, por favor. Olha isso daí, gente. Isso é um escândalo, isso é um absurdo, cara. Olha isso daí, tá ameaçando, olha lá. Tá ameaçando, sabe? Não dá para aceitar isso, sabe? Num estado como o nosso. Não tem mais cabimento um negócio desse daí. Nós temos que dar um basta, sabe? Todo final de semana, gente. Todo final de semana é isso daí. A cena se repete. E a gente fica numa situação constrangedora. Ninguém aguenta mais isso. Nós temos que ter uma política que possa, no mínimo, sabe, impedir que esses agressores se sintam tão à vontade em sair agredindo, humilhando, maltratando, ferindo e matando mulheres aqui no estado de Mato Grosso. Eu espero, olha a condição, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bom, obrigado aí, muito obrigado, Joãozinho, obrigado aí, tá, obrigado pelas imagens. Olha, deixa eu falar sobre finanças públicas. O prefeito aqui de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, admitiu nesta segunda-feira que pode decretar calamidade financeira aqui na cidade. Segundo ele, a prefeitura enfrenta um colapso orçamentário com dívidas superiores a R$1 bilhão. A matéria vem comigo, Mato Grosso. Vamos acompanhar Cuiabá na tela. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, afirmou que não descarta editar um novo decreto de calamidade financeira. Segundo ele, o município enfrenta uma crise orçamentária sem precedentes, com dívidas bilionárias, frustração de receitas e decisões judiciais que comprometem a execução das despesas. Nós estamos com grandes problemas. A saúde é um dos grandes problemas, né? Nós estamos aí com um déficit de quase 120 milhões de reais na saúde. E olha que a gente já pagou muita coisa, a gente já cortou muita despesa, mas ainda assim é 120 milhões de reais de déficit ao fechamento desse ano. Brunini detalhou que a dívida de curto prazo da prefeitura ultrapassa R$1 bilhão, incluindo precatórios, contratos com empresas terceirizadas e outras obrigações judiciais. Nós temos aí a situação dos precatórios, que praticamente tomam o dinheiro da conta sem que a gente possa fazer muita coisa. Nós temos aí essa situação da CS Mob, que também toma o dinheiro da conta direto vinculado ao FPM. E temos outras decisões judiciais que são tomadas no meio do caminho que também vão tomando esse recurso. De acordo com o prefeito, o impacto atinge todas as secretarias. Para evitar atrasos nos salários de servidores e terceirizados, a atual gestão tem adotado medidas de contingenciamento. O nosso caminho nesse primeiro momento é o contingenciamento. É segurar um pouco do recurso para não atrasar os pagamentos do servidor, não deixar o servidor sem salário, não deixar os colaboradores sem salário. As empresas terceirizadas que trabalham com mão de obras, a gente está buscando honrar esse compromisso também para não atrasar o salário dos terceirizados. Então, assim, isso são medidas que nós estamos tomando. Em detrimento a isso, o que se perde é espaço de investimento. Acaba que a gente não consegue ter recursos para investir em novas obras, investir em pavimentação, investir em infraestrutura. Mesmo diante da crise, a saúde segue como prioridade.
O prefeito anunciou que, no próximo dia 12, será entregue a estrutura do novo Centro Médico Infantil. Nós estamos aí com uma crise de sarampo na nossa cidade, já teve outras crises que aconteceram no passado, e acredito que, por exemplo, eu fui na UPA segunda-feira à noite e estava lotado de criança nessa segunda-feira. Imagino que a Santa Casa também deve estar passando por uma lotação lá de pacientes de pediatria. Então essa é a minha preocupação muito grande. Então estou trabalhando muito para a gente entregar o Centro Médico Infantil. Eu imagino que a gente consegue entregar agora no dia 12 a infraestrutura, e aí agora vem a composição de equipe e a preparação de abertura. Então no dia 12 a gente entrega a infraestrutura desse local e organiza para botar em funcionamento. Brunini também voltou a criticar a gestão anterior, acusando o ex-prefeito Emanuel Pinheiro de inflar artificialmente a previsão de arrecadação e deixar cerca de 500 milhões de reais em restos a pagar. Tem mais de 500 milhões de reais não empenhado no orçamento. Boa parte da imprensa, por exemplo, só para você ter ideia, tem serviço que prestou, não recebeu e nem previsão de receber tem. Além da imprensa, tem diversos prestadores de serviços, obras do município de Cuiabá, que a pessoa foi lá e construiu e não tem nem contrato com o município para poder receber. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai ter que corrigir. Diante desse cenário, o prefeito analisa a possibilidade de um novo decreto de calamidade financeira. A medida, segundo ele, ainda está em avaliação. Não está descartado. O que a gente está fazendo é contenção de despesa, buscando encaixar dentro do nosso orçamento aquilo que for possível. Sabidamente não vai fechar no 0 a 0 no final do ano, sabidamente não vai fechar, mas nós vamos tentar coordenar aí o que a gente consegue ajustar, e a saúde é minha prioridade da gente conseguir resolver. Bem, eu estava ouvindo atentamente o prefeito Abílio falar e eu estou aqui anotando tudo, porque eu não quero incorrer, obviamente, em nenhuma fala equivocada. Eu entendo perfeitamente o prefeito Abílio, deixa eu até baixar aqui esse celular, até peço desculpas aqui. Eu entendo perfeitamente o prefeito Abílio quando ele fala a respeito das dívidas herdadas da antiga administração. Não foram poucas, não. Foram bastantes. E nesse quesito aí, o prefeito Abílio, ele tem razão. Ele falou agora aí de 500 milhões de reais não empenhados. É muito dinheiro. É lamentável que a prefeitura tenha contratado serviços, que a empresa tenha realizado serviços para a prefeitura e nem sequer foram devidamente regularizados, registrados, empenhados, né? E constam pelo menos na lista de devedores ali de forma regular. Agora, a observação que eu faço é que nesse ano de 2025 não houve nenhum investimento da parte da Prefeitura Municipal de Cuiabá. O que eu tenho visto é a Prefeitura apagar incêndio. Tudo bem, mas Cuiabá não pode parar. Ainda que nós saibamos de todas essas dívidas, e nós bem sabemos das dificuldades que o prefeito Abílio recebeu Cuiabá, mas o município não pode parar. O município não pode parar de investir. O município não pode parar de desenvolver. O município não pode parar de produzir melhorias para a sua população. O prefeito Abílio precisa ser um pouco mais articulado. Aí é uma opinião daquilo que eu tenho visto e ouvido. O prefeito Abílio precisa ser mais articulado. O prefeito Abílio tem que parar de falar que ele não precisa do apoio do governo federal. O prefeito Abílio Brunini, o senhor é prefeito de Cuiabá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, é de um outro partido, contrário ao seu, ideologicamente está muito claro, o senhor não precisa dar explicação para ninguém, que o senhor não compactua com os ideais políticos ideológicos do PT. Isso para nós já está ótimo, claro, a gente já sabe como é que o senhor pensa, como é que o senhor entende isso. Mas uma coisa
o Senhor falar como parlamentar. Quer seja vereador, quer seja deputado federal, que são os cargos que o Senhor já ocupou. Outra coisa é o Senhor se lembrar que o Senhor é prefeito de Cuiabá, o Senhor está no executivo. E o executivo municipal não pode abrir mão do apoio do executivo federal. Cuiabá é uma cidade grande, cheio de problemas e muitas situações aos quais o município sozinho ou somente com o apoio do Estado não vai conseguir resolver. Nós bem sabemos que constitucionalmente Cuiabá tem direitos de recebimento de recursos do governo federal. Nós sabemos disso daí. E o governo federal está cumprindo com esses recursos na velocidade que o governo federal entende. Por quê? Porque o prefeito de Cuiabá faz questão de toda hora estar falando que não recebe o presidente aqui, que não vai falar com ele, que não vai pedir dinheiro, recurso para o governo federal, que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo. Você está fechando as portas de Cuiabá, prefeito Abílio. Desse jeito, Cuiabá não vai avançar. E o senhor toda vez vai vir diante da imprensa e vai dizer: olha, nós não estamos fazendo mais porque nós estamos cheios de dívida, porque é isso, porque é aquilo. Quer dizer, nós estamos sendo penalizados. O senhor, como prefeito, precisa conversar com o governo federal. O senhor precisa conversar urgentemente com os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério... enfim, os mais diferentes ministérios. O senhor precisa conversar. O senhor precisa ir lá, pedir apoio, dinheiro mesmo, para poder implementar os programas de governo que o senhor prometeu para Cuiabá. Agora, se o senhor não faz isso, nós padecemos. E o senhor sozinho não vai conseguir. E outra, nós temos também a opção de fazer parcerias. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque se for só para falar que não tem dinheiro e ficar lembrando que Emanuel deixou uma dívida bilionária, aí nós não vamos avançar para lugar nenhum. Aí vai todo mundo sentar na beira da calçada lá com um lenço na mão, vamos todo mundo chorar, né? Todo mundo reclamar. Porque não tem outra alternativa, não tem outra saída. Não, nós precisamos fazer mais. É nessa hora que nós vamos conhecer o gestor Abílio. Porque o parlamentar Abílio a gente já conhece, como vereador e como deputado federal. Agora, o gestor Abílio é o que nós queremos conhecer. É o que nós queremos ver. É o que Cuiabá precisa. Então eu peço ao senhor, por favor, vamos parar de ficar olhando no retrovisor. Vamos parar de falar só que nós temos dívida, porque nós temos muito, já sabemos, e vamos tocar o barco para frente. Porque há um mar imenso pela frente para ser navegado. Nós precisamos de um comandante à frente, aí, comandando esse timão. Porque do contrário, esse navio, chamado Cuiabá imenso, vai se perder no meio desse alto mar. Então nós precisamos ter um pouco de clareza com relação a isso. Alguém precisa te falar. E eu estou tomando a liberdade de lhe dizer isso. Por favor, porque já está demais, né? Olha, falando em prefeito, eu quero falar lá da prefeitura, da situação da prefeitura de Várzea Grande, em especial da prefeita Flávia Moretti. A prefeita Flávia Moretti corre o risco de ser cassada. E os motivos possíveis irregularidades durante as eleições de 2024. Embora ela diga que está confiante na justiça, há quem comente já pelos corredores de Várzea Grande que ela será cassada por uso de Caixa 2 e fake news nas eleições de 2024. Será que Várzea Grande vai viver essa experiência negativa com sua prefeita? A matéria está aqui, ó. Eu mostro para você. Vem comigo, Mato Grosso, na tela. Concedida durante as ações do Outubro Rosa,
a vice-prefeita de Cuiabá, Vânia Rosa, do Partido Novo, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, PL, afirmou que está tranquila quanto ao julgamento que pode definir seu futuro político. Ela responde a uma ação de investigação judicial eleitoral por suposto uso de Caixa 2 e disseminação de fake news nas eleições de 2024. Eu estou super tranquila. Eu volto para ser advogada. Eu volto para ser advogada numa boa, cumprir meu papel. Mas eu não tenho medo da cassação. A ação, movida pelo MDB e União Brasil, acusa Flávia de articular uma suposta milícia digital para atacar adversários políticos, entre eles o ex-prefeito Calil Baracate. O Ministério Público Eleitoral aponta indícios de calúnia, injúria e difamação nas redes sociais e pede a cassação da prefeita e do vice, Tião da Zaelle. Apesar da gravidade das acusações, a gestora garante que sua defesa já foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e rechaça qualquer irregularidade na campanha. Eu tenho certeza que não tem nada para ser cassado. Tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou trabalhando é em prol do município com muita dedicação, eu falo assim, acho que Várzea Grande nunca teve uma prefeita que tanto se dedicou em prol da cidade toda, indistintamente, seja para aquele que votou nela, seja para aquele que não votou. Flávia atribui o processo a disputas políticas e afirma que a oposição ainda não teria aceitado sua vitória nas urnas. A audiência que pode decidir pela cassação ou não do mandato da prefeita está marcada para o mês que vem no TRE-MT. Até lá, Flávia diz manter a confiança na justiça e reforça seu compromisso com Várzea Grande. Bem, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas nos corredores e nos bastidores da política aqui de Mato Grosso. Há um grupo muito grande aí que está já torcendo para que isso aconteça. Tem pessoas que já compraram até fogos. Outros já compraram até champanhe para estourar, na expectativa de que a qualquer momento a justiça possa decretar a cassação da prefeita Flávia Moretti, embora ela, com muita tranquilidade, diga assim, não, eu estou certa de que isso não vai acontecer, porque eu não cometi nenhum crime, estou trabalhando bastante para Várzea Grande. Trabalhando ela está, e muito. Mas não basta só trabalhar muito, tem que trabalhar da forma correta. E às vezes trabalhar da forma correta exige menos cansaço. Como é que é trabalhar da forma correta? Ouvindo as pessoas, ciscando para dentro, trazendo as pessoas para dentro da administração, conversando com a Câmara Municipal, recebendo vereadores, da oposição, da base, sabe? Trazendo o vice-prefeito Tião da Zaelle para dentro do processo administrativo, conversando com a base, reunindo com a classe empresarial, tem que conversar. Trazer a classe política, conversar com os políticos, sabe? Pedir apoio, reconhecer as dificuldades de Várzea Grande. É isso que tem que ser feito. Isso é trabalhar de forma correta. Não entrar nessa guerrinha de polarização. Não entrar nessa discussão de direita e esquerda, mas fazer aquilo que é preciso ser feito. Não achar que sabe tudo, mas reconhecer que precisa aprender bastante. Porque, do contrário, vai ser difícil também que Várzea Grande possa avançar dentro das suas múltiplas necessidades. Porque Várzea Grande está numa condição muito pior do que Cuiabá. Mas muito pior do que Cuiabá. Não tem como comparar Cuiabá e Várzea Grande diante das suas dificuldades. Tá bom? Vamos aguardar aí. O prefeito Abílio Brunini esclareceu que o restaurante popular de Cuiabá continuará aberto a todos os públicos e que o cadastro exigido será feito após a refeição, evitando filas e constrangimentos. Acompanhe esta reportagem, eu mostro para você na tela. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, PL, esclareceu que o restaurante popular aberto pela prefeitura não tem restrição de acesso. O cadastro exigido é apenas formalidade interna. Segundo ele, ninguém será impedido de se alimentar no local. Brunini admitiu que a forma como o cadastro foi aplicado inicialmente, já na entrada, gerou filas e confusão e defendeu que o registro fosse feito após a refeição. A situação do restaurante popular não vai impedir ninguém de almoçar, gente. Não vai impedir ninguém de almoçar. Todas as pessoas, inclusive você, qualquer uma outra pessoa, pode almoçar no restaurante popular. Não há nenhum impedimento de almoçar lá.
A única questão é que tem que atender uma normativa, que todas as pessoas que almoçarem por lá têm que ser cadastradas. Brunini reconheceu que o procedimento adotado, solicitar cadastro antes da refeição, foi um equívoco e propôs que o registro ocorra somente após o usuário se servir. Onde que está o erro? Colocaram isso na entrada. Eu acho que está errado isso. Deixa a pessoa se servir, come e faz cadastro pós-alimentação. Não tem problema nenhum. A pessoa pode ir lá, entra, come, se alimenta. Terminou a alimentação, aí ela vai e faz o cadastro. Não tem por que colocar essa restrição ao acesso. Isso eu achei que foi um grande erro da gestão ali do espaço. O prefeito justificou que o cadastramento é necessário para quantificar o público atendido e prestar contas de metas específicas, como auxílios à população de rua e idosos. O cadastramento é importante? Sim, é importante. A gente precisa quantificar a quantidade de pessoas que almoçaram, a gente precisa dimensionar como que está sendo essa alimentação. Então é necessário isso, até porque nós temos um compromisso também de atender a população de rua, nós temos um compromisso de atender pessoas idosas, e nós temos que quantificar essas metas para a gente poder dar a prestação de contas sobre isso. Ah, mas e os motoristas de aplicativo? Pode almoçar lá. E os entregadores? Pode almoçar lá. E as pessoas que são trabalhadores e estão desempregados? Pode almoçar lá. E quem está trabalhando? Pode almoçar lá também, não tem restrição. A única questão que tem é a necessidade de um cadastramento. Ao ser questionado sobre pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm documentos ou acesso à internet, Brunini afirmou que haverá meios alternativos de registro. Aqueles que sequer têm documento, vai ser cadastrado com a identificação padrão, o nome da pessoa e tal, o que ela puder passar de informação para a gente. Ali tem câmeras ali, aquelas câmeras são com reconhecimento facial, então também há um reconhecimento, há um cadastramento pelas imagens. Então assim, é um protocolo, só para saber, fulano, tal, ele, mas estou sem meu CPF, e de repente já tem caminho para assistente social, que vai entrar em contato com a Polícia Civil e vai buscar um caminho de fazer o documento daquela pessoa. Então até isso é uma boa coisa para ela, porque imagina, você chega lá sem documentação, você vai poder ser encaminhado para providenciar a sua documentação. Bem, aí está a fala do prefeito Abílio Brunini. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência com uma entrevista ao vivo aqui no programa com o deputado estadual Wilson Santos do PSD, e o assunto é o assunto do momento. Contorno Leste, após a decisão do ministro Flávio Dino determinando a suspensão da retirada das 5 mil pessoas, das dezenas de famílias que estão nesse momento em uma área ali na região conhecida como Contorno Leste. Não sai daí não, todos os detalhes logo após o intervalo comercial. Eu espero você. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá.
Oi. Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê? Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Programa Passando a Limpo, recebendo no programa de hoje a presença do deputado estadual Wilson Santos, do PSD. Deputado Wilson, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença comigo ao vivo aqui no Passando a Limpo. Eu que agradeço, Aguinaldo, sempre tive vontade de estar aqui, sentado aqui, ser entrevistado por você, um dos maiores comunicadores do Centro-Oeste. É um prazer. Bem, o assunto, ao meu ver, é um dos mais importantes hoje aqui para a Baixada Cuiabana, que é a situação que envolve a condição de muitas famílias ali no contorno leste, um imbróglio jurídico que já vem se arrastando desde o ano passado e que, ao que tudo parecia, teria como desfecho agora no dia 28 de outubro a retirada deles lá por determinação da Justiça, né? Mas por uma decisão, eu confesso, muito significativa do ministro Flávio Dino, determinou a suspensão da retirada daquelas famílias de lá. O senhor está à frente exatamente desse trabalho, tem conversado com as famílias, tem conversado com os advogados dos proprietários da área e após essa decisão, deputado Wilson, o que é que nós podemos esperar daqui para frente? Bom, Aguinaldo, eu acho que essa decisão ela trouxe paz, né? Pacificou, acalmou. Nós estamos próximos do Natal, do Ano Novo, então não é o momento para conflitar mais. Havia muita tensão, muita ansiedade das famílias que habitam ali há mais de 2, quase 3 anos. E a decisão do ministro Flávio do Supremo Tribunal foi importante para pacificar tudo, vamos sentar todos à mesa, Prefeitura de Cuiabá, Governo do Estado, os proprietários das áreas, os representantes dos moradores, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Prefeitura, enfim. Vamos sentar todos e vamos agora organizar. Eu defendo que o próximo passo seja no caminho da desapropriação da área. Fazermos uma tratativa onde todos estarão ganhando. O proprietário vai receber, como diz a Constituição, justo, correto, atualizado e antecipado. Né? Os moradores, aqueles que forem classificados pela prefeitura num grande cadastro socioeconômico, ficarão ali haverá todo o assentamento, a regularização e vai sobrar muita área ainda. Porque aquela área, só a área dos descendentes do senhor João Pinto, ali na minha concepção, lotes de 10 por 20 daria 4.100 lotes. 200 metros quadrados cada lote. Seriam 200 metros quadrados cada lote, você tem 139 hectares, você tira 35% disso, que fica para arruamentos e áreas para equipamentos comunitários, enfim. Então você teria ainda uma sobra para assentar 4.100 famílias. 4.100 residências, o senhor está dizendo? Isso. Então nós estamos falando ali numa média de 3 pessoas por família. Nós estamos falando de 12 mil pessoas ali naquela região. De 12 a 15 mil pessoas. De 12 a 15 mil pessoas. Seria um programa habitacional. Um novo Pedra 90, né? Extraordinário ali. Né? Sim. Isso para o prefeito Abílio Brunini, então, como prefeito de Cuiabá, seria um marco histórico. Eu tenho dito sempre isso aí. Um marco histórico. Se Deus te colocou nesta quadra, neste momento, para você fazer o que tem que ser feito, Abílio. Quem precisa de prefeito, de governador, da política é o pobre, é o pequeno. E ele tem uma vantagem ali, Aguinaldo, porque ele não vai gastar dinheiro nem para colocar água e nem para colocar rede de energia elétrica, porque as concessionárias são obrigadas.
Bom, a princípio falava-se no valor de 18 milhões de reais, que seria aquela proprietária da família. Este valor ainda se mantém, é um valor atualizado, ou isso ainda pode ser rediscutido do ponto de vista de uma valorização ainda em cima desse imóvel? Agnello, começou falando em 18 milhões, depois o prefeito Abílio, em 30 de junho, já falou em 20 milhões. Sim. Mas isso não é problema, porque só o senador Favro vai colocar 18. Está mantido aquele compromisso do senador ministro Carlos Favro de destinar 18 milhões para a compra? Está mantido, prego batido, ponto arrebitado, falou sentado e garantiu de pé. Então, nesse próximo orçamento, 18 milhões. Eu disponibilizei 3 milhões para o ano que vem. Bom, 18 mais 3 já são 21. O Elton Fagundes de 5 a 8. Então já são 29. E os vereadores Marco Crian Santos e doutora Mara, mais um cada um. Então nós estamos falando de 31 milhões de reais já arrecadados para poder implementar um programa de habitação ali naquela região? Naquela região. Bom, se valer 18 milhões então a área, nós vamos ter uma sobra aí de 13 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas para esse propósito. Então o prefeito Abílio tem condições de comprar um outro pedaço de terra para abrigar o mesmo número de pessoas praticamente. Sim, mas ele gasta também para fazer o arruamento, né? Sim. Para a instalação lá dos lotes, há um gasto de alguns milhões. Então, eu acredito que 30 milhões é suficiente para ele indenizar essa área e deixar aquilo aí um tapete pronto, regularizado, as quadras bem demarcadas de maneira topográfica. Pode convocar Águas Cuiabá para a instalação da rede de água, dos reservatórios, a Energisa para a instalação da energia e deixar ali com 30 milhões um bairro bem. Bom, agora a pergunta que todo mundo faz é, da mesma maneira como a Justiça, por determinação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, de impedir a desocupação, pode também, obviamente, através de uma ação dos advogados, dos proprietários, de reverter isso também. É difícil. Você acha difícil? É muito difícil, porque a caneta de um ministro é muito pesada. Mas nós estamos lutando. Não pode rever esse posicionamento e futuramente voltar a decidir pela desocupação? Pode, mas é diferente o Dino, porque ele já foi governador. Então ele sabe o que ele fez. Na verdade, ele fez uma decisão para forçar que todos os atores venham para a mesa e construam uma solução pacífica. Indenizando o proprietário, respeitando o direito à propriedade. Está aqui é seu, está aqui seu dinheiro. A Constituição permite a desapropriação. Está aqui, o interesse público está acima do privado. As famílias só ficarão lá aquelas que merecem, que forem aprovadas no cadastro socioeconômico da prefeitura. Então todos vão ganhar. E eu tenho certeza que... E aí eu cito a questão da pesca. O ministro é muito forte, o ministro André Mendonça, ele pegou o processo e acabou. Não deu satisfação para ninguém, não expediu liminar nem a favor, nem consentou em cima e acabou. Então é muito forte a decisão de um ministro, principalmente do Flávio Dino, que já foi governador do estado, que já trabalhou com esse tipo de situação lá no Maranhão. Deputado Wilson Santos, as partes interessadas já sentaram para conversar após a decisão do ministro Flávio Dino? Não, ainda não, porque o prefeito Abílio, se eu não estiver equivocado, ele viajou, ele está na China, né? Sim. Está na China comunista, está lá conhecendo o que há de mais tecnológico no planeta, né? O país que mais assusta os norte-americanos. A grandiosidade da China em tecnologia, inovações, energia renovável, capacidade de construção, crescimentos exponenciais. Então ele foi passar alguns dias para conhecer a China. E assim que ele retornar, eu vou procurá-lo, para que a gente possa fazer uma importante reunião e saber quais são os próximos passos. O senhor já chegou de conversar com ele por telefone para medir exatamente essa temperatura, a disposição dele e implementar? Não. Ainda não. Não, porque eu sei que está viajando, foi a vários países, e deixar tranquilo, não é fácil a vida de prefeito, não é simples, é complicada. Parece que há fumaça aí de que ele pode voltar a pedir aí um decreto de calamidade financeira. Sim, eu falei sobre isso agora há pouco. É isso ele aí. Ele aponta um rombo
de R$ 1 bilhão, não tem recursos, de forma que eu até falei agora, minutos atrás, se ele não rever o posicionamento dele, de buscar ajuda do governo federal, né, nos ministérios. Que é um direito dele, da cidade. Né, dele rever esse posicionamento de que não vai conversar com o governo petista e não fazer parcerias públicas, privadas, com agentes sérios desse setor, ele não vai conseguir reverter essa situação e nós não vamos avançar aqui em Cuiabá dentro de uma proposta que se faz necessária. O senhor já foi prefeito. O senhor sabe muito bem o que é isso. E olha que eu peguei a prefeitura de Cuiabá com 3 salários atrasados. Não eram 3 RGA de 5%, eram 3 salários de 100%. Não é fácil, então deixar tranquilo, cabeça fria, ele volta aí semana que vem. Retornando, eu vou pedir uma audiência com ele, mas esta semana eu vou procurar a secretária Michele Dreyer, que é a responsável pela Secretaria de Habitação. Para iniciar as tratativas com ela. Certo. Vou passar para ele o que eu penso, a última informação do ministro Fávaro, também do Wellington, vou chamar o vereador Marcrian, a doutora Mara, e vamos conversar, preparar uma reunião para quando o prefeito Abílio chegar. Eu estou muito confiante que o prefeito Abílio, ele vai fazer o assentamento, ele vai fazer a desapropriação, porque ele disse, lá no dia 30 de junho, se vocês parlamentares arrumarem o dinheiro, eu admito fazer a desapropriação da área. Então, o despejo está suspenso, acabou o despejo esse ano, não existe. O dinheiro está sendo viabilizado, está acabando o ano, logo no ano que vem já começam a pagar as emendas. Certo? Até lá não consegue derrubar essa decisão judicial. Então eu tenho certeza que o prefeito Abílio vai ter uma chance que Deus está lhe dando de ser um dos maiores prefeitos de Cuiabá no quesito assentamento, no quesito moradia popular. Eu não tenho dúvida, eu espero que o prefeito Abílio Brunini saiba aproveitar e bem dessa oportunidade que ele está tendo no início da sua gestão. Wilson Santos, aproveitando a sua estada aqui, o senhor esteve semana passada em Tangará da Serra, juntamente com o deputado Botelho e demais deputados e algumas outras autoridades, discutindo a concessão da Energisa, o contrato de renovação por mais 30 anos da Energisa, né, que está prestes a vencer logo aí à frente no próximo ano. Né? Como é que está essa tratativa também? Foi bom você tocar nesse assunto, Aguinello. A Energisa quer ficar mais 30 anos em Mato Grosso. Eu sou contra a Energisa, sou a favor da Energisa. E eu defendo que esta área, que é a área da distribuição da energia elétrica, continue nas mãos da iniciativa privada. Voltar para o Estado não tem tanto capital quanto a iniciativa privada tem. Então, foi bom, melhorou muito, avançou. Não é o ideal, não é. Mas a Energisa, antes de pleitear uma renovação por mais 30 anos, ela deveria ter consciência em cumprir as cláusulas contratuais, que ela não cumpre. Por exemplo, quando foi assinado este contrato 003/97, no dia 11 de dezembro de 97, tinha uma das cláusulas que dizia, até o findar dos 30 anos, a concessionária, foi o Grupo Rede, depois Energisa, tem que levar o sistema trifásico a todos os municípios. Não tem 1/3 dos municípios que tem. O resto tudo é monofásico. Quer dizer, não suporta uma grande indústria, não suporta um grande frigorífico, um grande curtume, não tem energia suficiente. Não cumpriu. A presença de agência física, pelo menos nos maiores municípios, não tem. Você liga para a Energisa, atende alguém lá do Pernambuco, do Maranhão, do Amapá. Está nem aí. Então, nós começamos a rodar o Estado. Já fizemos uma audiência em Cuiabá, a segunda fizemos em Tangará, agora vamos fazer dia 16 em Rondonópolis, já tem Sinop sendo marcado, temos vários municípios sendo marcados. Então nós estamos ouvindo a população, o setor comercial, a dona de casa, agricultor familiar, o setor industrial, nós estamos ouvindo para em dezembro levarmos ao ministro de Minas e Energia um dossiê, um raio-x dizendo a verdade é isto aqui. Bom, eu penso que se faz necessária essa discussão, porque Mato Grosso sofre realmente
se nós fizermos uma enquete e conversarmos com a população do Estado, o nível de insatisfação com relação ao atendimento da energia é absurdo. Né? Os prejuízos causados já ao setor empresarial é enorme. Há quem diga que Mato Grosso não avançou como deveria porque não oferece condições exatamente por conta da questão energética. Tem lugar aqui que vai embora energia, sim, fica uma semana para retornar. Outras denúncias que nós recebemos, deputado Wilson, é que o corpo operacional da Energisa reduziu-se ao extremo e funcionários da Energisa que trabalham, por exemplo, na linha Viva, na rede Viva, como é conhecido, tem que sair de Cuiabá e ir lá para Barra do Garças, de repente o telefone toca, olha, vocês têm que sair daí, tem que ir lá para Alta Floresta, aí está lá em Alta Floresta, olha, vocês têm que sair daí, voltar lá para Cascalinho. Aguinaldo, vou dar só um exemplo. Então nessa reunião, desumana até. Nessa audiência que tivemos quinta-feira agora, em Tangará, lá existe um consórcio intermunicipal que entregou para nós uma denúncia por escrito. Sim. Dizendo o seguinte, nós construímos uma linha de 10 quilômetros. A Energisa veio e pediu que nós doássemos essa linha para ela. Nós doamos... 10 quilômetros. 10 quilômetros. Nós doamos a linha para a Energisa. Agora a Energisa não faz a manutenção, a gente fica aqui sem energia. Porque não tem a parte operacional. A reclamação dentro da Energisa é muito grave com relação a isso. Né? Então eu peço, inclusive, ao senhor, juntamente com a sua equipe, que faça esse levantamento. Quantos servidores estão afastados? Quantos servidores da Energisa... E o salário? Exatamente. Efetivamente estão trabalhando na manutenção, porque é algo que precisa ser revisto urgentemente. Deputado, nosso tempo já está quase vencendo, mas eu quero perguntar sobre o PSD. O senhor tem manifestado publicamente o desejo de que o PSD aqui no estado de Mato Grosso tenha candidatura ao governo do estado de Mato Grosso. Sim. O PSD, nesse momento, é um dos partidos mais bem organizados, sob a condução do ministro Carlos Fávaro. Né? Como é que está exatamente esse posicionamento do partido? Vai lançar candidatura? Não vai ter candidato? Como que vocês estão pensando na iminência de terem um candidato a presidente da República, Ratinho Júnior, governador do Paraná? Olha, Aguinaldo, partido que não disputa eleição perde eleitorado. É como time de futebol. Se você pegar hoje a torcida do América do Rio, da Portuguesa, está quase zero. Porque não disputa mais nada, o torcedor muda de time. Mesma coisa é o partido. Eu defendo que o PSD, em nível nacional, lance uma candidatura. Nós temos pelo menos 2 bons nomes. São 2 jovens governadores que foram eleitos, reeleitos, testados e aprovados. É o Ratinho Júnior no Paraná e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. 2 nomes de peso, 2 estados pesados, bem avaliados. Temos que ter candidatura própria. E aqui em Mato Grosso a mesma coisa. Uma candidatura que defenda os pobres, que defenda o loteamento popular. Uma candidatura que enfrente a Energisa, que ela não vai continuar deitando e rolando no estado, não. Que coloque limite, fiscalize, puna, multa e, se possível, arranque daqui se for necessário. Uma candidatura que defenda os pescadores. Pescador não tem culpa nenhuma. É uma profissão legal, constitucional. É o direito de pescar. Uma candidatura que diminua os incentivos fiscais, os bilhões que são gastos com setores que já podem andar com as próprias pernas, já tiveram incentivos e mais incentivos, vivem de incentivos. O incentivo é uma transição. É para você saltar aquela fase difícil, quando você ganhar corpo, você seguir em frente sozinho, deixar esse benefício para outro. Agora aqui não, é eternidade os benefícios. 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não querem que acabe nunca. Tem que diminuir. Sou a favor do incentivo, mas tem que diminuir para sobrar dinheiro para a saúde. Olha aí, a Santa Casa na iminência de ser fechada. Um assunto desse nunca tinha que ter vindo à tona. Tem que ir lá e falar, vai continuar e acabou. Porque quem vai na Santa Casa é o pobre, é quem está no SUS, é quem não tem dinheiro para ir para o Sírio-Libanês, para o Vila Nova Star, para o Albert Einstein. Então, nós precisamos ter um espaço para uma candidatura que defenda o social, que defende o ser humano. Então, por isso eu defendo, nós temos o nome da doutora Natasha Schleicharenko,
Ela é empresária, bem-sucedida, é médica, professora da UFMT, preparadíssima. Todo o concurso que fez sempre foi uma das primeiras colocadas. Está com vontade, quer ser, e eu defendo o nome da Natasha aqui em Mato Grosso para governadora e defendo em nome nacional tanto o Ratinho Júnior quanto o Eduardo Leite, mas temos que ter candidatura. Certo. O senhor falou a respeito agora dos pescadores. Nós entramos no período de defenso, né? A pesca está proibida até o dia 31 de janeiro de 2026. Como é que fica a situação dos pescadores, sobretudo dos pescadores profissionais que dependem da pesca nesse período aqui no estado? Agnello, eu sempre disse ao governador Mauro que o que ele pretendia fazer na pesca era possível fazer sem prejudicar os que viveram a vida inteira, gerações e gerações, da pesca. Nós temos em Mato Grosso um pouco mais de 16 mil pescadores profissionais. 16 mil, que sempre exerceram a sua profissão. São cadastrados, têm carteira, trabalham apenas 8 meses. É o único profissional que é impedido de trabalhar o ano inteiro, só trabalha 8 meses. A lei dava a ele o direito de tirar 125 quilos por semana. E o governador queria estimular a pesca esportiva, tudo bem, podia fazer isso, mas sem impedir que o profissional exercesse a sua profissão. Como? Criando áreas específicas de pesca e solte. 3 áreas específicas de pesca e solte no Araguaia, 4 no Telespires, 5 no Pantanal, 3 no Rio Cuiabá, 2 no Juruena, 8 no Telespires, no Paranatinga. Quer dizer, não tinha necessidade de fazer o que fez. Proibiu o transporte das 12 principais espécies. Essas são as espécies que o povo quer comer: pintado, caixara, jaú, piraputanga, trairão, tucunaré, matrinchã, pirarara. Essas são as espécies que o mato-grossense come. Estão proibidos de transportar essas espécies. Então, recorremos ao Poder Judiciário, fomos ao Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o sorteio caiu com o ministro André Mendonça, sentou em cima do processo, tem mais de 2 anos, ele não dá um movimento no processo, não apresenta o seu voto e não deixa os seus colegas ministros votarem. É uma situação realmente muito ruim. Enquanto isso, os pescadores nesse período vivem como? Enquanto isso, eles vivem, só Deus sabe, houve uma miserabilização. Houve uma precarização da qualidade de vida, do modo de vida. Foi uma ação muito impactante. Mas como é que fica o ribeirinho? Cuiabá é cercada pelos ribeirinhos, Mato Grosso é cercado pelas famílias que dependem da água, dependem da pesca, dependem da caça, dependem exatamente desse tipo para poder sobreviver, deputado. Como é que fica? Vários já morreram. Vários pescadores entraram em depressão, vieram a óbito. Outros membros da cadeia produtiva da pesca, como atacadistas de iscas, já faleceram também. Já fizemos uma sessão na Assembleia com os caixões, né? Dezenas de caixões representando a morte de pescadores profissionais, e vamos resistindo o que podemos, né? A Assembleia montou um observatório da pesca. O observatório tem trabalhado, tem ouvido. Eu estive lá em Santa Terezinha, estive em Juína, estive em Porto Alegre do Norte, ouvindo os pescadores, a colônia de pescadores. É um drama jamais vivido. Desculpa-me, deputado Wilson Santos, o parlamento tem ali representantes de todas as regiões pesqueiras do estado. Esses deputados que representam essas regiões não se interessam por essa causa? A votação foi 15-8, né? 15 deputados apoiaram o fechamento contra 8 que defenderam os pescadores profissionais. Essa matéria deve ser objeto de apreciação de novo no próximo ano. Certo. Hoje se discute muito a agricultura familiar, incentivo à agricultura familiar, vamos investir na agricultura familiar para fazer com que a família do campo não saia de lá, fique por lá, porque não consegue sobreviver na cidade, né? Da mesma forma, não teria que ser com os pescadores também? A lei estadual que proibiu o transporte das 12 principais espécies, ela dizia que o governo faria programas de incentivos fiscais aos pescadores, programas de capacitação para os pescadores, liberaria linhas de financiamento aos pescadores.
nada disso foi feito. Bom, então tem alguma coisa errada, eu chamo a atenção aí da Assembleia Legislativa para que olhe exatamente para esse público, né? Porque nós estamos falando de não só famílias, mas de profissionais que precisam sobreviver, né? Deputado Wilson Santos, olha, eu te agradeço muito pela sua participação conosco aqui no programa, muito obrigado mesmo. Realizei um sonho meu, hein? Não fala um negócio Ser entrevistado pelo grande Agnello Corvelino. Eu já lhe entrevistei várias vezes, Mas se sentado bastante tempo, não. Eu agradeço. E daqui a pouco você não pode perder, né, logo após o programa Passando a Limpo, tem o programa o Wilson Santos e, por certo, vai trazer uma polêmica, porque em cada programa dele tem uma polêmica e um assunto realmente complexo, profundo aí para ser discutido. Qual que é a bomba de hoje aí, deputado? Não, hoje, dá só continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o contorno leste, Sim. né? Vamos falar sobre o contorno leste, vamos falar sobre uma audiência pública amanhã para discutir o uso do dinheiro do fundo previdenciário para amenizar o subendividamento do servidor. Se você puder ir lá amanhã, deve ter casa cheia amanhã, 14 horas, audiência pública na Assembleia com o presidente do MTPrev. Isso é importante. Para saber se pode usar parte dos recursos do fundo previdenciário para fazer um novo empréstimo consignado a juros quase zero, para amenizar o sofrimento. Um assunto realmente importante e ainda reflexo exatamente do roubo que aconteceu do dinheiro do servidor público através dos consignados aqui no estado de Mato Grosso. É isso aí. Você me fez lembrar, sabe o quê? Agora você falou de fundo, lembrei do Fundeb, deputado Wilson Santos. Fundeb. A proposta do Fundeb, desde quando ela foi criada, FETAB, do FETAB, desde que foi criado no governo Dante Martins de Oliveira, para poder beneficiar o programa habitacional aqui no estado de Mato Grosso. E nós falamos minutos atrás sobre isso. E nós temos um déficit habitacional no estado gigantesco. Só aqui em Cuiabá chega à casa dos 80 mil. Então, foram 85 mil inscrições no Casa Cuiabana. Então, não estou muito longe disso, né? Mas eu quero falar contigo sobre isso numa próxima ocasião. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Oi? Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê?
Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Eu quero agradecer demais a você e lembrá-los que nós estamos de segunda a sexta-feira também, das 6h30 da manhã até as 8 horas da manhã aqui na TV Mato Grosso com o Passando a Limpo. Então, Passando a Limpo é das 6h30 da manhã às 8 horas da manhã e das 17 às 18h30. E a partir de hoje também, às 22h30, na TV Gazeta, canal 19. Então tem Passando a Limpo na TV Mato Grosso, canal 27. Passando a Limpo na TV Gazeta, canal 19. Muito obrigado ao querido Márcio, diretor da TV Gazeta, canal 19, ao qual eu estendo assim um abraço muito carinhoso, muito agradecido pela oportunidade de poder fazer parte também da TV Gazeta, canal 19.1, aqui da Baixada Cuiabá. Muito obrigado, viu, Márcio? Muito agradecido a você pela oportunidade que você me concede de poder estar aí também. E agradecer a direção da TV Mato Grosso por me permitir estar aqui na TV Mato Grosso e estar também na TV Gazeta, canal 19. Eu agradeço demais aqui ao Caco, nosso diretor-geral, também ao JB, querido João Batista, nosso diretor de operações. Muito obrigado mesmo, agradeço demais, tá? Bem, olha, deixa eu trazer aqui a previsão do tempo para amanhã, aqui do Passando a Limpo. Vamos saber como vai ser a temperatura amanhã no estado de Mato Grosso. Segundo a meteorologia, amanhã Cuiabá terá temperatura máxima na casa dos 33 graus, a mínima de 25 graus. Aí em Rondonópolis, região sudeste do estado, máxima de 35, mínima de 24. Em Comodoro, região oeste do estado, máxima de 30, mínima de 21. Em Juína, região norte, máxima de 35, mínima de 22. Em Sorriso, também ali, região norte, máxima de 37, mínima de 22 graus. Essa é a previsão da meteorologia, tá bom? Obrigado aí. Deixa eu trazer aqui uma informação importante, porque a Prefeitura Municipal de Cuiabá anunciou a redução do adicional de insalubridade dos servidores da saúde para se adequar a uma exigência do Ministério Público, o que deve gerar perdas salariais e um impacto direto no contra-cheque dos profissionais. Isso é um absurdo, né? É um tiro no pé, ao meu ver. Coloca a matéria para mim na tela. A Prefeitura de Cuiabá vai adequar o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores da saúde ao que está previsto em lei. O cálculo será feito com base no salário base de cada categoria e não mais sobre o salário total, como vinha sendo praticado. A decisão atende a uma recomendação do Ministério Público Estadual e cumpre uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, firmado em 2023, ainda durante a intervenção na gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Recentemente, a gente recebeu uma notificação do Ministério Público sobre a situação da insalubridade. A insalubridade, ela é paga pela lei sobre o salário básico, E estava sendo pago a insalubridade sobre o salário geral. E o Ministério Público pediu para que a gente pudesse fazer as adequações. Fez a notificação, pediu para que a gente cumprisse. Essa é uma cláusula do TAC de 2023. Infelizmente, caiu no nosso colo, porque o Emanuel não cumpriu essa cláusula em 2024. Durante a intervenção, uma auditoria apontou que os pagamentos indevidos causavam prejuízo de 4,1 milhões de reais por mês aos cofres públicos, o que equivale a quase 48 milhões de reais ao ano. Em setembro, o Ministério Público notificou a Secretaria Municipal de Saúde e concedeu 90 dias para regularizar a folha de pagamento. A gente vem protelando essa decisão, até porque desde o começo do ano o nosso foco era colocar as contas em dia, servidor em dia, só que chegou um momento que não dá mais para protelar. E o Ministério Público tem nos cobrado. Nós vamos aplicar agora
o ajuste da insalubridade conforme está previsto na legislação, e isso é uma adequação. Com a mudança, o impacto direto será sentido no contra-cheque dos servidores. O valor do adicional deve diminuir de forma proporcional à diferença entre o salário total e o salário base. Significa uma perda salarial importante para o servidor. Porque, imagina, se antes ele tirava 40% em cima de um salário de 4 mil, agora ele vai tirar os 40% a mais em cima de um salário que é o salário base, pode ser 2 mil e pouco. Então, vai ser 40% de 2 mil e pouco, não mais 40% de 4 mil. Isso dá uma perda de receita para o servidor. Eu não sei isso. Cada servidor com o seu salário vai ter uma proporção diferente que ele vai ter de perda. A Controladoria e a Procuradoria-Geral do município já haviam identificado o pagamento acima do permitido. A partir de agora, o adicional só poderá ser concedido com base em laudo técnico ou perícia que comprove as condições insalubres de trabalho. Grupos de servidores já discutem o tema em redes sociais e aplicativos de mensagens. A Prefeitura afirma que a medida, embora impopular, é necessária para se adequar à legalidade. Mas infelizmente essa decisão ela é obrigada a ser tomada. Ela já está sendo transitando dentro da Secretaria de Saúde, muitas pessoas já estão compartilhando isso em grupos de WhatsApp, mas são medidas que nós vamos ter que tomar e elas vão ter que ser feitas. Independentemente de serem medidas que precisam ser adotadas, seguindo o parecer do Ministério Público do Estado, o prefeito Abílio ele tem que rever essa situação. Não é possível que, mais uma vez, os agentes da área da saúde sejam penalizados. Caramba, eles ganham mal demais. Não é possível que sempre a classe de trabalhadores da área da saúde sejam prejudicados. Todas as vezes acontece algo que os leva a terem e sofrerem perdas nos seus ganhos. Quando que o Brasil vai perceber a importância desses trabalhadores na área da saúde? Quando que os nossos gestores parlamentares vão perceber o quanto nós dependemos deles? Não é justo. Tudo que se trata no Congresso Nacional perde-se o valor quando vem para os estados e para os municípios. E a desculpa é sempre a mesma. Nós temos que adotar essas medidas, ainda que não sejam as melhores, porque nós não temos dinheiro. Isso não cola mais. Eu não vejo coerência nisso. Eu não vejo interesse em verdadeiramente melhorar a qualidade de vida e fazer e exercer políticas públicas dentro dos municípios e dos estados que não passe por uma melhoria na condição de vida dos trabalhadores da área da saúde, caramba. Olha para a situação dos agentes de saúde. Olha para a situação dos nossos enfermeiros, dos nossos técnicos de enfermagem, das pessoas que trabalham dentro do ambiente de saúde nesse país, aqui no estado de Mato Grosso, aqui no município de Cuiabá. Como que nós vamos exigir um atendimento de qualidade uma vez que nós não cuidamos desses profissionais da área da saúde? Com que direito nós temos de cobrá-los, uma vez que eles já estão dando o máximo que eles podem diante de uma condição quase sempre ruim? O que tem de trabalhadores da área da saúde que fazem muito mais, mas muito mais do que eles são contratados a fazer? Não dá para aceitar esse tipo de discurso mais. Nós temos que encontrar maneiras, mecanismos de poder motivar essa categoria. E isso se faz, primeiramente, pagando um salário digno, respeitando a cada um dentro das suas devidas funções. Agora, essa questão de muita legalidade é para encobrir muitas vezes uma incompetência.
e uma ausência de sensibilidade que precisa ter. Eu peço, por favor, ao prefeito Abílio Brunini, que juntamente com o seu corpo de gestão, possam tomar uma providência. Crie uma maneira de pagar esses trabalhadores nessa diferença de perda que eles vão ter, de uma maneira contemplativa, um bônus, sei lá o quê, um programa especial da prefeitura para a categoria, para que eles não sofram essas perdas. Porque eles já estão perdendo demais há muito tempo. Não é à toa que amanhã vai acontecer uma grande manifestação na Câmara Municipal. E aí eu vou estar lá para ver qual vai ser a posição dos vereadores aqui de Cuiabá, que tanto dizem defender a saúde, que tanto dizem defender os interesses da saúde da população de Cuiabá. Amanhã eu vou estar lá para ver. Vou estar lá para acompanhar isso daí, porque eu não concordo. Não concordo, apesar de toda a legalidade apresentada pelo prefeito Abílio diante de um posicionamento do Ministério Público do Estado. E aí cabe ao prefeito Abílio acatar a decisão do Ministério Público do Estado. Legalmente ele está correto, mas enquanto prefeito ele pode buscar alternativas, encontrar maneiras, meios de reparar estas perdas para os trabalhadores. E eu espero que a Câmara Municipal aqui de Cuiabá não fuja do debate, não corra do problema. Muito pelo contrário, enfrente ele e traga uma solução e permita que o prefeito Abílio Brunini possa resguardar este direito remuneratório aos trabalhadores da área da saúde. Eu vou contar com isso daí, tá bom? Bem, agora são 18 horas e 20 minutos. Lápis e papel na mão, caneta na mão aí, porque é chegado aquele momento da prestação de serviço aqui no programa Passando a Limpo. É o balcão de empregos que toda segunda-feira nós estamos trazendo para que você possa sair e encontrar a tão esperada vaga e oportunidade de trabalho. Aqui em Cuiabá, lá em Rondonópolis, em Sinop, em alguma região aqui do estado de Mato Grosso. Acompanhe o balcão de empregos aqui do Passando a Limpo. E são muitas as vagas em todo o estado de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, são 592 vagas. Tem auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, servente de obras, pedreiro, carpinteiro, auxiliar de estoque, cortador de carne e matadouro, desossador, magarefe, retalhador de carne e muitas outras oportunidades e vagas. Lá em Sinop, região norte, tem pelo menos 348 vagas disponíveis. Tem vagas para pedreiro, operador de produção, auxiliar de linha de produção, coletor de lixo domiciliar, repositor de mercadorias, soldador, carpinteiro, pedreiro de edificações, auxiliar de limpeza, vendedor pracista. Olha, e muitas outras vagas também. Agora saio do Nortão, vou lá para a região sudeste do estado de Mato Grosso, Rondonópolis. Lá tem 197 vagas. Tem atendente de lojas e mercados, repositor em supermercados, técnico de carnes e derivados, auxiliar operacional de logística, pedreiro, operador de esmerilhador de trilhos, frentista, estoquista, servente de pedreiro, trabalhador da suinicultura e outras vagas à sua disposição. Eu saio agora lá de Rondonópolis e vou para outra região, vou lá para Araguaia, Barra do Garças. Lá tem mais de 140 vagas disponíveis. Tem trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles, retalhador de carne, operador de produção, operador de caixa, desossador, pedreiro, repositor de mercadorias, encarregado de expedição, encanador, servente de obras, ou seja, vagas em todas as regiões. Lá em Sorriso, tem vagas de servente de obras,
pedreiro, auxiliar de linha de produção, ajudante de obras, armador de ferros, atendente de postos de gasolina, motorista carreteiro, operador de caixa, repositor em supermercados, porteiro e outras vagas também. Ou seja, são muitas as oportunidades de trabalho e eu trago para você das mais diferentes regiões aqui do estado de Mato Grosso para dizer a você que há uma vaga esperando por você em algum lugar. Basta que você queira trabalhar, que você esteja disposto a começar tudo novamente, se preciso for, porque você precisa, obviamente, se reencontrar no mercado de trabalho. Aproveite bastante, gente. Aproveite bastante, tá bom? Bem, olha, quero só reforçar que nós, obviamente, estamos aqui na TV Mato Grosso, canal 27, mas estamos também na TV Gazeta, canal 19, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, tá bom? Às 22h30. E eu quero recomendar, vai lá para o meu Instagram, Agnello Corbellino, né? Eu já estou até aqui com o meu Instagram, Agnello Corbellino, na mão. Será que vai ter alguém que vai curtir agora e vai passar a me seguir? Eu queria muito, muito mesmo saber quem é que está comigo agora. Eu vou até aqui abrir o meu Instagram e se tiver alguém comigo agora, que passar a me seguir agora aqui, né? Se for aqui de Cuiabá, eu vou mandar um presentinho, hein? Vou mandar um presentinho para vocês aí, tá? Agnello, o que é que você vai entregar? Não sei ainda, eu vou mandar um presentinho para vocês, tá? Que estiverem curtindo agora aqui o Agnello e passar a me seguir, tá? E passar a me seguir aqui agora. Vamos ver, já tem alguém? Maria Borges, um beijo para a senhora, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Aí, ela está dizendo aqui, eu quero um presente. Muito obrigado, minha querida Maria Borges, né? Maria Borges, família linda ela, muito obrigado. Quem mais que vai passar a me seguir agora aqui? Vamos ver. Ela vai ganhar um presentinho, eu vou mandar um presente para ela, claro. Claro que eu vou mandar um presente. Aliás, ela merece mais de um presente, né? Mais de um presente. Quem está comigo, vai lá, Agnello, pega o seu Instagram aí, curta a nossa página, passa a nos seguir aí, já vai aparecer aqui e eu já vou, obviamente, separar uma lembrancinha especial para você aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês. E o pessoal está curtindo aqui, mas não está seguindo, tem que seguir, tá bom? Tem que seguir também, tá? Bom, são 18h25, chegamos ao final de mais um programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, muito obrigado mesmo. Eu espero encontrar com você amanhã aqui neste canal. A todos uma ótima noite, que Deus lhes abençoe e eu desejo a paz do Senhor a todos vocês. Shalom!